Olá, tudo bom? Eu sou o professor Veríssimo do canal Developer Universe, onde neste canal nós abordamos aqui várias ferramentas de desenvolvimento, ferramentas, tecnologias, e eu tenho uma preocupação como professor universitário de te mostrar alguns pontos do desenvolvimento, algumas ferramentas no desenvolvimento, que eles são básicos e para você que está a iniciar neste mundo de desenvolvedor, é interessante você ter a base, entender o que está fazendo e aí sim fazer os exercícios, fazer aí uma forma de praticar. E nós estamos aqui para isso. Nós vamos falar especificamente nesta aula de GitHub, os primeiros passos de GitHub. E aí eu pergunto a você, por que aprender GitHub? O GitHub, ele é uma ferramenta de versão de códigos fontes. É interessante você ter esse conceito de códigos fonte. Nós aqui não iremos abordar isso no momento, porque o intuito é trabalhar o GitHub, mas depois nós veremos alguma aula, você entre no meu canal e veja alguns conceitos básicos, tá? De desenvolvimento. Então, o Git, ele é importante para você fazer este controle de versão de código, né? Um outro ponto interessante é trabalhar com a colaboração em projetos. E, óbvio, o mercado de trabalho, ele exige muito de um conhecimento básico. Se você não tem esse conhecimento, você dificulta mais o seu ingresso no mercado de trabalho. Tá? E o que é o Git propriamente dito? O Git, ele é um sistema de controle de versão. Por que nós falamos distribuído? Porque ele não tem de ficar só em sua máquina. Tá? Então, essa é a grande tônica, né? Você o distribui. Um outro ponto interessante aqui no Git, que ele é uma plataforma de hospedagem de repositórios, né? E aí nós já estamos a falar do GitHub, tá? Então, uma coisa é o Git, onde você faz, né, conforme nós vimos aqui, o controle de versão, só o Git. E o GitHub é a hospedagem, a plataforma que hospeda esta plataforma, que é um controle de versão que está em sua máquina. Então, o Git, ele está em sua máquina ou numa rede interna, numa empresa. O fato é que, para levar para uma plataforma de hospedagem, você não leva o Git, você leva o GitHub. Você tem o GitHub para fazer isso. E os benefícios, justamente você ter, quando nós falamos de histórico, de alterações, estamos a falar aqui de você poder recuperar alguma versão que porventura você queira voltar na versão anterior, você pode ir lá, ou nas anteriores, não é só imediatamente na anterior. E uma integração, isso já para quem está um pouco mais avançado, que tem os processos integrados do seu desenvolvimento, onde você faz o desenvolvimento, já faz o deploy da sua aplicação. Isso é um pouco mais avançado, mas é bom você saber que tem, no fundo nós chegaremos nisso, tá? Você pode instalar a plataforma Git, Windows
numa distribuição Linux ou no iOS, tá? no macOS, perdão. Então, dessas 3 plataformas, você consegue fazer a instalação. Um outro ponto interessante é a configuração inicial deste ambiente. Você utiliza os comandos config. Nós vamos ver em detalhe esses comandos config, tanto para você configurar o seu e-mail, como para você configurar o nome do profissional que está a operar esta versão de programa que você está tratando em determinado momento. Um outro conjunto de comandos básicos são esses, que é o dia a dia. Inicializar o repositório, adicionar as alterações ou a preparação, um commit e um push. Iremos detalhar cada um desses. Isso daqui é só para você ver o arcabouço que contém aqui de comandos básicos do Git para você trabalhar. Uma outra coisa que é muito interessante você observar é esse fluxo de trabalho aqui, tá? Ou este ciclo de trabalho. Então, como o Git ele trabalha com um grafo de commits, ou seja, de versões, né? um gráfico de elementos que vão te levar ao versionamento. Então, este grafo proporciona, né, esse trabalho de versionamento. Você parte do seu projeto original, nós vamos fazer aqui, do seu projeto, você adiciona numa área intermediária, que eu representei aqui por um container, e a partir dessa área intermediária é onde você faz o Git, né, propriamente dito. Tá? Vamos fazer na prática, porque eu só quis trazer esses elementos, e para a aula não ficar muito longa, né? Vamos direto na prática. Aqui nós temos aqui um documento, né? Nós vamos segui-lo um passo a passo, e é a partir deste documento que nós seguimos passo a passo, você consegue fazer a prática, que é a minha preocupação, que você faça na prática. Então, seguindo esse documento, nós vamos, essa parte introdutória não vamos entrar muito, porque nós vamos entrar muito aqui nesses capítulos que falam da fase de versionamento, onde nós vamos entrar em cada comando. Tá? Esse material ele fica disponível para vocês no nosso repositório, que eu vou deixar no link para vocês, o link para vocês. Então você baixa esse documento para você fazendo passo a passo e seguindo esta aula também. Então, os comandos, né? Nós trabalharemos neste tutorial os conceitos de Git, que é um repositório, conceito de commit, o branch, que é a ramificação, a branch, né? A branch, que é a ramificação, tá? O pull, onde nós fazemos a solicitação de alterações da branch, né? Pull request, tá? E as issues. Neste momento, nós não iremos trabalhar as issues, até porque é um assunto específico que nós iremos trabalhar em outro vídeo, tá? Então, neste tutorial, nós iremos trabalhar especificamente no ambiente Windows. Tá? Então, a instalação e configuração, o uso do Git Bash, tá? Prompt de comando, e trabalhar com VS Code e um passo a passo para criar e gerenciar repositórios. Olha só, eu preparei um documento que inclusive também está no GitHub,
já no repositório para vocês baixarem, né? É um cadastro simples, um cadastro de produtos, o famoso CRUD, que nós estamos a fazer aqui, né? Lembrando que o importante aqui não é o software, é o ciclo de trabalho utilizando o GitHub. Tá? Aí eu vou pedir para vocês pausa esta aula e vai lá no teu cria numa área sua no Windows Explorer uma pasta que nós chamaremos de CADprod. Nessa pasta CADprod eu peço para você criar um arquivo index.html e um arquivo index.html, uma pasta para estilo e uma pasta para script, com esses nomes, style e scripts. Tá? Cria essas pastas a partir do Windows Explorer. Você vem aqui, tá? E cria. Então, se você olhar aqui, você vai ter algo parecido com isso aqui. Tá? Então, você vai criar essa pasta aqui. E dentro dela, você vai criar um arquivo index.html, uma pasta style e uma pasta script. Tá? Então, basicamente isso. Então, criou a pasta no Explorer, dentro dela o style e o script aqui, tá? E aguarde, deixa ela guardadinha lá. Vamos falar agora aqui da instalação do Git. Então, você vai entrar neste site e vai fazer, caso você não tenha, tá? Geralmente é comum você ter numa máquina o Git Bash, né? O Git instalado. Tá? Então, você não tendo, você entra nessa pasta, neste link, e você faz o download, e ele é next. Depois você vai ver que ele vai instalar, né? Depois do instalo, você vai ver que ele cria na sua área de trabalho lá um Git Bash. Muito bem. Falando em Git Bash, para você acessar o projeto e já ter a visão pelo Git, faça o seguinte: vá lá nesta pasta aqui, né? Vá nessa pasta e aí você vai dar o comando. Deixa eu entrar na pasta para você. E aí você vai com o mouse direito aqui, ó, mouse direito e Git Bash, aqui, ó. Quando você fizer mouse direito Git Bash, você ele vai entrar no prompt do Bash, tá? Então, e aí você já está dentro do prompt do Bash. E aí tem os vários comandos que nós vamos dar neste prompt do Bash, tá? Então, se você der, por exemplo, ó, um git status, ele vai dizer que este repositório, olha, não está sendo tratado, né? Ele não está sendo tratado pelo Git. Tá? Então você já viu, e ele não está sendo tratado pelo Git. Se você der clear, é interessante você limpa tudo isso daí. Tá? Muito bem. E já viu que você entrou, né? Entrou aqui via este comando. Então você entra, tá? E pode ver que na área de trabalho tenha lá também ele
instalado. Pode ser dessa forma. Tá? Agora, nós vamos configurar, né? Lembra do config que nós falamos? Por que que é interessante você ter o config? Porque você, como programador, você vai registrar o seu nome e qual é o e-mail que irá fazer este processo de versionamento. Tá? Qual é o e-mail? Então, já falando, tem que ser um e-mail registrado lá no GitHub. Tá? Então, você cria um usuário no GitHub e traz para utilizar aqui. Então, nós vamos dar estes comandos aqui. Tá? Então, que comando nós vamos utilizar aqui? O username. Tá? Então, nós vamos... só um instante. Olha aqui, nós vamos, conforme está lá na página lá do manual, ou desse documento que eu passei para vocês, nós vamos fazer o git, porque eu estou partindo do princípio que você não fez nada ainda, config, -- global, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome, né? Dizer quem é que está trabalhando nisso. Por exemplo, professor Veríssimo. Fecho. E vamos fazer também outra coisa interessante, gente, se você vir com a seta para cima, eu volto o comando. E o comando é bem parecido, só que é user e-mail. Nós iremos utilizar aqui o e-mail. Você vai utilizar o e-mail que você tem cadastrado lá no GitHub. Então, eu vou utilizar aqui o e-mail devuniverse2024 @gmail. Deixa eu só fazer uma coisa para ver se ele já está lá. Já nós voltamos aqui, ó. Git config user e-mail. Se eu fizer só isso, ele vai me dizer qual é o e-mail que está registrado lá, que é o devuniverse 2024, aquele que eu já ia colocar. Mas vamos supor que você não tenha ainda, você faz esse mesmo comando aqui, ó, para o e-mail, que era o que nós íamos fazer. Faça para o seu e-mail. Então, devuniverse, você vai colocar o seu e-mail, né? 2024 @gmail.com. Ele não vai fazer user e-mail, ele não vai fazer diferença, ele vai sobrepor aquele que está lá, tá? Então, tanto que clear, se eu fizer aqui e quiser saber, aqui, olha, eu quero saber qual é o name que está. Então, você só dá esse comando, olha, config username, prof. Veríssimo, config user e-mail, é o devuniverse 2024 gmail.com. Então, vimos que já fizemos a nossa primeira, fizemos aqui a nossa primeira configuração, tá? Então você faz a sua configuração e agora
veja, vamos fazer fazer com que este repositório, uma vez ele criado, nós vamos fazer com que esse repositório seja visto pelo Git. Então, você já fez esse comando aqui, já abriu, né? Está aqui dentro. Agora nós vamos fazer um init. Este comando init, ele faz com que o Git passe a entender que essa pasta na qual ela está aqui, olha, ela seja versionada, a pasta. Tá? Então, você vem aqui, eu vou limpar, só para você ver aqui. Você dá um git init, ó, initialize empty. Agora, se você der um git status, ele diz que não tem nenhuma alteração para ser feita, nenhuma branch, né? Nenhuma alteração na branch, tá lá. E ele disse que não foi feito também nenhum commit. Então não tem nada para ser feito. Porque eu não fiz ainda nenhuma alteração desde que nós fizemos a criação da pasta e, mais ainda, desde quando eu disse para o Git, olha, cuida deste versionamento. Tá? Então, acabamos de fazer a criação, tá? Pelo init, os comandos aqui. Tem algo que é muito importante você ver, né? Este arquivo que nós estamos a cuidar aqui, né? Essa pasta cadprod, olha só, ele tem essa pasta aqui, git, que tem mais informações aqui. Você não vai fazer nada aqui, não é para mexer, porque tudo isso é para controle do Git. Tá? Se você não tiver, depois que você fez esse processo de init, se você não estiver vendo esse arquivo .git, provavelmente você tem que vir aqui no seu exibir e mostrar os arquivos ocultos, porque esse arquivo aqui, ó, ele é oculto. Então, pede para que apareçam os arquivos ocultos. Então, você não vai mexer neste cadprod aqui, tá? Ou no Git que está dentro do cadprod. Tá? Muito bem. É isso que está sendo colocado aqui. Você vai explorar, vendo aqui. Aí nós vemos a estrutura de comandos, os grafos que nós mencionamos aqui. Bom, como funciona esse fluxo? Essa pasta aqui é a pasta do teu projeto. Como eu falei, tem esse container onde tem os arquivos intermediários que são colocados direto na pasta Git. Muito bem. Então, vamos tratar agora esses comandos add, tá? E o commit. Você vê que o fluxo ele é bem simples, e por isso que esse tutorial ele tem a pretensão de ser assim, muito rápido e muito pontual para você só aprender este fluxo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, veja que eu vou voltar aqui no Bash, eu vou voltar nesse e eu quero que você veja o seguinte, clear, ó, limpa a tela, dá um git status. Quando você dá esse git status, veja que ele diz que não tem nada para ser feito aí em termos de versionamento. A pasta estava vazia, continua vazia. O que nós iremos fazer? Muito bem, estou trazendo para cá, só fazendo um copy cola. Então eu tenho aqui, olha, onde estão os scripts, o fonte, tá? O arquivo fonte. Se você olhar, esses fontes também estão no nosso apêndice, no apêndice A, os estilos e o index. Como eu falei para vocês, o intuito aqui não é
a demonstração do software, demonstrar como fazer no software. Esse daqui é só para vocês verem como que funciona o versionamento. Tá? Muito bem, vocês viram que nós colocamos aqui, ó, informações aqui. Tá? Agora, nós colocamos os dados ali, dados novos. Tá? Então, venha de novo aqui no Bash. Tá? Venha aqui no Bash e veja. Agora eu vou dar um clear. Eu vou dar um git status. Veja que ele colocou esses em vermelho. O que significa? Significa que ele está dizendo que esses arquivos e pastas estão untracked. O que significa untracked? Que eles não estão sendo... em português o pessoal fala traqueado. Se você olhar aí o pessoal no mercado, fala, o arquivo não foi traqueado, ou seja, não foi feita a trilha dele. Tá? Ele é a trilha dele que ainda não foi feita. Mas que trilha, você deve estar perguntando? Veríssimo, que trilha? A trilha, né, de commits, sabe? Então, é isso que ele não foi incluído ainda lá. E ele pede, olha, nada foi adicionado. Então, ele diz, olha, ele dá até a dica, ó, use, né, git add to track. Então, basta você dar um comando git add. Você pode colocar asterisco, você pode colocar ponto, ou pode colocar os nomes, um por um, dos arquivos e pastas. Olha, o ponto já resolve tudo. Tá? Então, agora se você der um git status, você vê que estava vermelho. Né? Agora, você vê que ele ficou verde. Né? Então, eu vou dar um clear aqui para você ver. Então, git status, olha lá, ficou verde. Isso significa, olha o que ele está dizendo aqui, ó, on branch master, no commit yet. Não foi feito nenhum commit, ou seja, uma confirmação. O que ele fez até o momento, ele fez um add e colocou naquele container. Agora ele tem que jogar do container para a pasta git. É isso que ele está dizendo. Ó. Então, o que nós faremos? O comando commit. É isso que ele está pedindo aqui. Ó. Git commit alguma coisa. Então, o que nós iremos fazer? Eu sempre limpo a tela para não ficar poluído. Então, nós vamos fazer um git commit menos n que um parâmetro e você põe um histórico, né? Por exemplo, versão inicial do sistema. Tá? Estou iniciando ele aí. Tá? Olha lá. Ele disse 3 arquivos, né, foram colocados lá. Que arquivos? O index.html, o script. E dentro do script, o script.js, o style, dentro do style CSS. Tá? Se nós fizermos um git status, ele já vai dizer que não tem nada para fazer o commit. Já está tudo bonitinho. Então, fique imaginando, por exemplo, você fazendo uma alteração num programa, você foi lá, né? No seu programa, fez tudo o que tinha que fazer, né? E aí vamos imaginar que você faça uma alteração. Eu vou poder até utilizar aqui eu vou fazer nesse do HTML mesmo, tá? Então, fazendo nesse do HTML, vou fazer uma alteração qualquer, você faça uma alteração qualquer, né? no HTML, e aí qualquer linha que você altere no HTML, foi lá, fiz uma alteração, né, de produtos, salvei,
qualquer, um único espaço em branco que eu dê a mais ou a menos, né? Que eu faça uma alteração neste arquivo ou em qualquer um outro aqui, se eu vir aqui no meu bash e perguntar para ele, né, como que as coisas estão a partir do git status, ele disse, ó, o index HTML foi alterado. Começou o fluxo de novo. Ele quer que eu faça um git add, eu posso escrever index HTML ou pronto, né? Se eu fizer um git status, olha lá, tá verdinho, eu vou ter que agora fazer com que ele vá para a pasta git definitivo. Eu faço um git. Lembra que eu falei que eu posso recuperar os comandos? Ó? Você recupera o commit. E aí já não é mais a versão inicial. É versão de alteração, vamos imaginar, solicitada pelo usuário. Fui lá, ó. Se eu fizer um git status, olha lá, não tem nada. Então, terminou o ciclo do programador aqui. O que ele tem que fazer agora? Agora, ele tem que subir estas alterações lá para o GitHub. Tá? Vamos fazer essa alteração no GitHub? Então, como que ela é feita? Tá? Então, nós viremos aqui vou mostrar para vocês. Você entra no seu GitHub, né? Então, aqui é a tela que eu falei para vocês, ela funcionando, né? Mas, vamos entrar aqui no nosso GitHub. Então, você entra, eu já tenho cadastrado, já fiz todo o meu cadastro. Então, eu vou entrar lá no dev universe2024@gmail.com. Muito bem. Entrei nele aqui. E aí, eu peço para você vai, por exemplo, estamos criando esse projeto agora. Olha, você vem aqui e vai fazer criar um repositório. Então, vamos falar tutorial. Você cria um repositório com nome significativo. Ok. E ele público, tá? Público. Criei. Veja que nós temos aqui, olha, algumas informações que nós vamos utilizar esses comandos aqui, tá? Então, vamos utilizar este primeiro comando aqui, ó, git, vou fazer um remote, tá? Tudo isso está no nosso passo a passo daquele material. Fazer um remote, você vai aqui no seu bash, de novo vou dar um clear, e uma dica, o Ctrl V, Ctrl C, o Ctrl V aqui não funciona, você dá um mouse direito e coloca, tá? Então note que ele está pondo aquele repositório, eu estou apontando aquele repositório que eu acabei de criar, tá? E qual é o outro comando que eu vou dar? É esse que ele aponta aqui embaixo, olha. Lá no material eu explico passo a passo que é isso, tá? Deu um Ctrl C, né? Então você volta aqui, mouse direito, olha lá. Note que ele mudou aqui, ó, de master para main, que é o que eu vou precisar, tá? Que foi o que eu fiz aqui,
e Master para Main. E, finalmente, você vai fazer o push, né? Então, que é efetivamente trazer todas essas alterações que você fez para a nuvem, tá? Então, você volta lá no seu Git Bash, mouse direito e OK. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai pedir para entrar, né, no browser. Tá? Como eu já estou logado, você entra no browser que você está logado aqui e note que ele já fez todo aqui o processo. Ó. Fiz todo o processo. Se eu der um git status, tá tudo ok, não tem nada pendente aí. E se nós... aí você vai lá no GitHub, tá? Você vai no GitHub e vai neste repositório aqui que você acabou de criar, ó, tutorial DevNivesk, você vai criar o seu, né? Bingo, está aqui, ó, o script, olha lá, o script que nós fizemos aqui, ele tem style, então, o estilo que foi utilizado, né? E tem, voltando aqui, nós temos o index HTML. Pronto. É este o ciclo que você cumpre fazendo o GitHub. Tá? Então, este é um tutorial rápido, muito fácil, e você, como eu falei, tendo como base aquele documento que eu mostrei para vocês, que mostra o passo a passo, e com o auxílio desse vídeo você consegue fazer com muita tranquilidade um fluxo básico de GitHub. Ok? Então é isso. Espero que você tenha curtido este vídeo, tenha aprendido e, por favor, mostre para os seus colegas na sua faculdade, na sua sala, e curta aqui o canal, dê um joinha, né? E até a próxima, agradeço. Um forte abraço do professor Veríssimo.